A paz, Senhor Jesus. Quero falar uma palavra hoje bem interessante que fala sobre a desobediência e a obediência ao Senhor. Muitos pregam profecias, né? Falam que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas o mais importante de tudo, irmãos, é nós estarmos na presença do Senhor conforme Ele quer. O mais importante de tudo é obedecer. Melhor é obedecer do que depois remediar. E o Senhor, Ele tem nos convidado a fazer parte do reino dEle através de Jesus Cristo, quando o véu foi rasgado. E muitos não têm entendido o trabalhar do Senhor. O trabalhar do Senhor não é como nós trabalhar, não é como a gente quer, não é como nós pensamos e não é da forma que nós agimos. Nós precisamos de uma direção do Espírito Santo, uma direção que nos leve ao lugar certo. Só que o rei Saul, eu quero falar nessa palavra do rei Saul. Certa feita, o Senhor falou assim: Samuel, fale para Saul e lá destruir os amalequitas e o rei deles e destrua totalmente. E o rei Saul foi até essa guerra para destruir. Porém, chegando lá, ele quis poupar o rei, Agag, poupar as vacas e poupar os bens do rei. Ele matou todo mundo e só deixou o rei e alguns interessados da parte dele e os bens do rei. E nisso subiu um furor diante do Senhor, porque o Senhor, ele tinha dado uma ordem para que ele destruísse esse povo, porque esse povo também fazia muito mal para Israel. E ele não, simplesmente ficou com dó do rei e poupou o rei. E o Senhor trancou o coração, fechou o coração contra Saul pela sua desobediência. E também não foi só porque isso. Isso foi mais uma coisinha que foi se juntando no coração do Senhor, porque Saul, ele não estava obedecendo ultimamente mais o Senhor. O Espírito de Deus estava saindo de Saul. No entanto, que Saul, quando ele era, cheio dos espíritos ali opressores em volta dele, o que ele fazia? Ele precisava de alguém que tocasse a harpa ou louvasse e os espíritos saíam. Um desses era Davi. Então, voltando ao assunto. Quando nós não entendemos que precisamos viver debaixo da obediência do Senhor, nós ficamos rodando como o povo do deserto. E nós ficamos como Saul. E o Senhor falou assim com Samuel: Samuel, porque Saul me desobedeceu, eu vou rejeitar. Eu estou rejeitando Saul. E rejeitando, irmãos, para o Senhor acabou. Não tem mais vez. Você pode implorar, você pode pedir, você pode fazer, e o Senhor rejeita, acaba. E o Senhor ali rejeitou Saul. E isso entristeceu muito o coração do profeta, porque o profeta gostava muito de Saul. Gostava muito de Saul. Só que não adiantava gostar só de Saul. Nós gostamos de muitas pessoas. Mas quantas pessoas têm entrado debaixo da desobediência e têm tentado arrastar a gente para essa desobediência? Porque a palavra fala que as pessoas que andam com pessoas desobedientes, os bons costumes acabam se corrompendo. Então nós temos que pedir sabedoria ao Senhor, discernimento daquilo que Ele quer e das pessoas que a gente convive. E aí o coração de Samuel começou
a se entristecer, porque o Senhor havia falado que ele tinha sido rejeitado, até mesmo como rei, como pessoa, espiritualmente, como tudo. Que o reinado de Saul tinha acabado ali. E aí o Senhor falou bem assim: Samuel, por que teu coração está atemorecido, está entristecido? E Samuel falou: porque tu rejeitaste Saul. Pois bem, rejeitei Saul, porque ele não cumpriu com o que eu mandei, e eu tenho pecado de rebeldia como de feitiçaria. Olha como o Senhor mostra na palavra dele que as pessoas que estão debaixo da desobediência se tornam feiticeiros por causa da rebeldia. São parecidos, andam juntos. São duas características. Rebelde que se torna feiticeiro. O Senhor fala que o pecado da rebeldia é o pecado de feitiçaria. Então, quantas pessoas têm andado por um caminho que não é para andar? Andando com pessoas debaixo da desobediência e quer o favor de Deus. E Deus, o céu, vai virar céu de bronze nas orações. As orações não vão ser respondidas. E o Senhor não quer isso para você. Hoje é um alerta da presença do Senhor e da palavra do Senhor diante desta palavra. Você pode ler esta palavra. Que Deus quer que você ande conforme o caminho dele. Que adianta eu estar na presença do Senhor e fazer sacrifício de tolo? É em vão. É em vão. Você quer ver um pecado de rebeldia? É quando entra uma divisão no meio da igreja do Senhor. É quando pessoas se levantam uma contra as outras e se tornam rebeldes. Quantos feiticeiros estão ali dentro da casa do Senhor? Não porque eles foram para outras denominações, mas é porque ele simplesmente está fazendo cumprir a palavra que o Senhor falou, que o pecado de rebeldia se torna o de feitiçaria. As pessoas começam a se tornar más quando saem do centro da vontade do Senhor. Em Romanos 1, o Senhor fala que o homem amou mais a criatura do que o Criador, mais as coisas deste mundo do que o Criador, deixando o Criador para trás e indo atrás das suas vontades. Por isso que em Timóteo fala também que o Deus dessa geração é o próprio ventre. Está sendo uma geração muito rebelde. Está sendo uma geração que está dando trabalho para o Senhor. Está dando trabalho para os profetas, está dando trabalho para os pastores, está dando trabalho para os obreiros. E o Senhor, neste momento, Ele quer chamar cada um de nós para o arrependimento. Saul estava no Velho Testamento. Hoje nós vivemos um Novo Testamento. Vivemos pela graça de Deus. Você, quando você entra num estado de rebeldia, de feitiçaria, só tem a decair, vira uma bola de neve. Quanto mais você peca, mais você desce um degrau. Quanto mais você desce um degrau, mais o diabo dá a mão para você. E quando ele dá a mão para você, ele vai dando as bandejas e você vai ali seguindo aquelas bandejas e você vai tropeçando dia após dia. E quando você vai ver, você está sendo arrastado na lama por Satanás. E eu não estou aqui assim para pregar só profecia de bênçãos. Quando o Senhor ele usa gente com profecia de bênção, maravilhoso. Só que a palavra, ela cura, ela liberta, ela salva. E ela é como uma espada de dois gumes que ela penetra no mais profundo da alma do homem, onde o médico não consegue, aonde eu não consigo, aonde ninguém consegue.
só pelo Espírito de Deus e pela espada da palavra, que é o próprio Jesus Cristo. E o amor dele nos constrange quando nós nos entregamos a ele. E o Senhor está te convidando a você fazer parte deste reino, um reino sempiterno, um reino verdadeiro, um reino onipresente, onisciente, onipotente, posto até nós. E a Bíblia fala que o príncipe desse mundo já está dominando todas as coisas. Só que nós que professamos a fé, nós somos forasteiros. Somos ditos como forasteiro, a palavra fala. E nós não vamos ser entendidos pelo homem. Em 1 Coríntios fala que nós não seríamos entendidos pelos homens. Quem é espiritual não é entendido, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito e acha que é loucura. Só que para nós que conhecemos a verdade, não é loucura. E o Senhor quer te convidar a experimentar a obra do Senhor e experimentar do Espírito do Senhor e entrar pela porta que é Jesus Cristo. O Senhor, ele fala em João 10 que ele é o bom pastor e as ovelhas dele são conhecidas deles e ouve a voz dele. Agora, como eu posso ser uma ovelha destemida, uma ovelha desgarrada, uma ovelha que não ouve a palavra do Senhor, que não medita nela de dia e de noite, e quero ser abençoado por Deus? Eu não vou ser abençoado por Deus se eu continuar pelo caminho da vergonha, da mentira. Então nós precisamos nos limpar, como diz Apocalipse 22. Aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. Mas eu te convido a ser limpo, a buscar ser limpo, porque ser limpo na presença do Senhor é coisa gloriosa, coisa grandiosa. Porque quando nós estamos debaixo da desobediência do Senhor, nós começamos a refletir as obras da carne, que em Gálatas 5 fala que é a prostituição, que é a feitiçaria, que é a lascívia, que é a inveja, são tudo que a carne produz, e o diabo fica ao derredor ali, ó, ao derredor, bramando como leão a quem ele possa tragar. E nesta palavra o Senhor mostra o quê? Que ele tem grandes coisas para a sua vida. Muitas das vezes você está desapercebido e muitas das vezes você ainda não conhece a palavra, está conhecendo hoje. O Senhor está te chamando para um particular com Ele. Porque já é basta, gente. O relógio do Senhor nessa madrugada, o Senhor me falou que o relógio do Senhor está acelerado a ponto de explodir e Jesus chegar. Jesus vai arrebatar uma igreja. Jesus Cristo vai vir. Isso é mais certo, como 2 mais 2 é 4. É uma matemática do Senhor misteriosa. Então se atente para isso. É tempo de se santificar. É tempo de falar a verdade. É tempo de se separar. É tempo de selecionar as amizades. Você sabia que nós somos aquilo, nós somos a média daquelas pessoas de quem nós convivemos? Quem você tem convivido para que você tenha crescimento? Você tem convivido com pessoas medíocres, com pessoas hipócritas, com escarnecedores, com beberrões, com pessoas que não querem nada com Deus, com pessoas que acham que Jesus não vai voltar e que Deus não existe. Deus existe, Jesus vai voltar, que é certo.
Só que essas pessoas que desacreditam disso, quando acontece alguma coisa com elas, a primeira coisa que elas falam: meu Jesus, meu Deus, tem de misericórdia de mim. E o Senhor, às vezes, pela misericórdia dele, porque o Senhor tem um plano na vida dele, socorre essa alma. Só que o Senhor não quer que você fique debaixo da misericórdia dele. O Senhor quer que você fique debaixo da graça dele, da abundância dele, do desfrute dele. E quando você está debaixo dessa graça, debaixo desse desfrute, o que acontece? Você transborda. E quando você transborda na vida de alguém aquilo que está no seu coração de bom, das coisas do céu, do alto, você é abençoado também. Então tá na hora de você refletir. Muitas pessoas estão em relacionamentos abusivos. Muitas pessoas estão em situações perigosas. Muitas pessoas estão com perturbações mentais, porque não entraram debaixo da obediência do Senhor. Nós não vamos ter desculpa, irmãos, nos últimos tempos, ali no dia do juízo final, e falar: Deus não me deu oportunidade. Olha quantas igrejas têm se instalado na face da terra. Olha quantos soldados do Senhor, o Senhor tem se levantado para falar a verdade. Eu sinto a presença do Senhor neste lugar. Queria eu estar falando coisas maravilhosíssimas para vocês, porque eu tenho muita coisa maravilhosa da parte do Senhor para falar para vocês, mas é necessário que vocês escutem esta palavra, porque Saul se deu mal. Saul, por fim, ele estava tão perturbado pelos espíritos malignos, por causa da sua desobediência, da sua ganância, da sua inveja contra Davi, que por final ele próprio se matou à espada. Não é isso que Deus quer para você. Se Deus está me dando esta palavra, porque tem pessoas com pensamentos suicidas, porque tem pessoas com pensamentos malignos que tá deixando você perturbado. E o espírito da loucura fica rondando na sua mente para você perder a direção, para você fazer besteira. Só que eu quero dizer, Saul estava no Velho Testamento e havia profeta como Samuel para alertar ele. Hoje você tem os profetas do Senhor, porque em Joel 2 falou que o Senhor derramaria em toda a carne os dons espirituais. Muitos falariam em línguas, muitos profetizariam, teriam sonhos, crianças, senhores, idosos, anciões, jovens. Jovem, cadê você nessa nação de hoje? Nessa geração de hoje? Você está dando mais atenção para as mídias, para os bens materiais. E você está esquecendo do Criador, e o Criador vai cobrar isso de cada um. É tempo de se converter, de se arrepender dos pecados, de mudar a rota, de mudar a mentalidade. Olha como Saul era ignorante, ganancioso. Além dele ser rei, ele poupou um rei maligno que estava ali atrapalhando a obra de Deus. Ele poupou um rei maligno, ele poupou pessoas malignas. Quais são as suas amizades que você tem poupado, que não é para poupar, que era para se afastar? Mas por você, com a sua com o seu orgulho, você prefere manter essas amizades do que estar do lado de Deus e deixar Deus te transformar e Deus te dar novas amizades em Cristo Jesus.
Deus quer fazer com que Jesus Cristo venha reluzir sobre seu coração, sobre a sua mente, e quer que você tenha um caráter de Cristo. Não faça como Saul, ganancioso. Tinha tudo, tinha um rei, tinha um reino aos pés dele. E o que ele fez pela inveja, pela mentira, pelo engano, entrou para um engano terrível. Foi procurar feiticeiros, foi procurar pessoas para falar do futuro dele, que só o futuro a Deus pertence. Você que tem procurado coisas, adivinhos, pessoas para saber do seu futuro, desce o teu joelho, clama ao Espírito Santo de Deus, clama a Jesus Cristo, que Ele vai dar a direção do teu futuro, porque o Senhor, Ele usa os profetas. E a palavra fala que se tu confiar nos profetas verdadeiros, você vai prosperar, você não vai andar para trás. E muitos têm andado para trás porque não ouvem. É uma geração obstinada. Davi era um jovem, praticamente adolescente, quando foi ungido a rei. Daniel, meu Deus, foi cativo. Saiu da terra dele e foi para Babilônia, cativo, adolescente. José, meu Deus, era um adolescente, praticamente um jovem, de adolescente para jovem. Foi ali contar os sonhos para os irmãos dele, e os irmãos dele começaram a invejar ele, lançaram ele dentro de um buraco para matar ele com inveja, para tomar uma túnica. Porque naquela época quem vestia a túnica que o pai preparava era túnica de honra. E eles queriam aquela honra para eles. E olha o preço que eles fizeram José pagar por causa de uma túnica. Lançaram ele dentro de um buraco cheio de cobra, de bicho. Até que as pessoas ali, as pessoas que carregavam os escravos, acharam José, tiraram José. De repente apareceram os irmãos dele, vendeu ele. Quem tem vendido as coisas do Senhor, quem tem cobrado, você que tem cobrado para pregar determinados valores, não tem deixado o Espírito Santo lançar o valor no coração dos pastores, deixado o Espírito Santo trabalhar, porque nós não precisamos correr atrás da bênção, a bênção que corre atrás da gente. Deuteronômio 28 fala que se nós fizermos o bem, obedecermos o mandamento do Senhor, aleluia, o Senhor nos abençoa poderosamente. Mas muitos estão cobrando para pregar. É lícito que o obreiro é digno do seu salário, a palavra fala. Mas desde que as pessoas de bom grado, se você for cheio do Espírito, cheio da unção, cheio da palavra, concernentemente o Senhor abre as comportas do céu para a sua vida e é derramado sobre você as bênçãos celestiais. Aonde for que você pregar, o Senhor vai colocar alguém para te abençoar. Em Atos dos Apóstolos, as pessoas se convertiam, as pessoas vendiam suas fazendas e jogavam aos pés dos discípulos, porque eles eram obedientes, porque eles tinham visto que o mestre falou, todas as coordenadas que o mestre falou, e eles deram continuidade. E ali as bênçãos eram postas, as pessoas vendiam e eram repartidas igualmente para todo mundo que necessitava. Hoje nós estamos vivendo um tempo de estrelismo. Hoje nós estamos vivendo um tempo complicado. Que você liga para as pessoas
Muitos pastores ligam, muitos pastores querem reunir pessoas que pregam muito porque verdadeiramente pregam muito, mas há um determinado valor. Por que não esperar que o altar, coração do pastor, do missionário, da pastora que esteja lá, falar, o Espírito falar, olha, coloca tanto ali na mão daquele profeta depois que ele sair da pregação. Mas muitos têm ligado. Para mim isso é entrar debaixo de desobediência. E no grande dia o Senhor vai cobrar. E no grande dia o Senhor vai falar, apartai-vos de mim que eu nunca vos conheci. E isso é muito perigoso mesmo. Então, nessa palavra de hoje, eu quero que você aprenda a ter o gozo do Espírito Santo, a chamar por Ele. Você que ainda não conhece a palavra de Deus, às vezes o que eu falei pode ser bem pesado, mas infelizmente hoje nós estamos vivendo um tempo da Igreja do Senhor, um tempo de estrelismo, e o Senhor quer desbaratinar todo esse estrelismo e quer verdadeiramente que o Espírito Santo venha emanar. Quem é que não quer sentir a glória de Deus? Quem é que não quer ver os milagres do Senhor? Quem é que não quer ver Deus operar poderosamente? Quem é que não quer ver a glória de Deus encher a casa de poder? É poder, irmãos. Não é carne, não, é poder. Eu já vivenciei isso várias vezes. Muitos profetas já vivenciaram isso. Nós vivenciamos isso porque há um remanescente na face da terra. Mas é lícito que você entre debaixo da obediência do Senhor. Aí todo mundo fala, nossa, mas a obediência é tão pesada, a obediência é tão sacrificante. Mas Jesus fala, aquele que quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a tua cruz, segue-me. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganha-la. Aquele que ganhar a sua vida, perdê-la. Olha que coisa tremenda. Então busca primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Jesus é tão maravilhoso, Jesus é tão glorioso, que ele fala assim, que quando você planta no reino de Deus, você recebe 100 vezes mais. E ele fala assim, olha, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Mas como tem tantas pessoas falando só do inimigo e esquecendo do poder de Deus, que o poder de Deus é poderoso e que tudo que ele faz é para a glória dele, até mesmo o dia mau. Hoje mesmo passei por uma situação e hoje eu quero falar ao vivo. Senhor, eu agradeço pelas muralhas que se levantaram, pelas portas que se fecharam. Muito obrigada, porque eu sei que o Senhor está me protegendo, o Senhor está me guardando. E todas as vezes, irmãos, que algo desse tipo acontecer, que você quer que algo aconteça, aí as portas se fecham, as paredes se levantam, dai glória a Deus. E abre a tua boca para profetizar no vale dos ossos secos. Porque é o que nós vemos quando estamos em dificuldade. O vale dos ossos secos. A gente vê aquela sequidão, aquela situação. Mas o que o Senhor fala? Ezequiel, o que tu vê? Senhor, eu vejo um monte de ossos. Um vale aqui, ó, cheio de ossos. Ezequiel, profetiza sobre esse povo, sobre esses ossos. E Ezequiel começou a profetizar nervos, carne, tudo. E os ossos reviveram. E o Senhor está esperando que você profetize sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida.
Você já reparou que alguns servos do Senhor, já aconteceu comigo, de eu profetizar, morto ressuscitar. De eu profetizar, pessoas serem libertas, curadas de enfermidades gravíssimas, de câncer, de tudo que você possa imaginar. Mas quando nós, profetas, servos do Senhor, olhamos para a nossa própria vida, às vezes não conseguimos profetizar para nós mesmos, sendo que o Senhor nos deu autoridade para profetizar e repreender toda ação do diabo, porque ele é terrível, ele é astuto, e nós ficamos paralisados. E Deus está te chamando, profetiza nesse vale dos ossos secos. Profetiza que a sua casa vai ser uma bênção, que o seu esposo vai ser uma bênção, que a sua família vai ser uma bênção, que o teu filho que está nas drogas vai ser uma bênção, que a tua filha que foi para prostituição vai ser uma bênção. Ela não vai ficar nas garras de Satanás. Deus me mostra aqui uma mulher chorando de joelhos por 2 filhos. Um está na prostituição e um está nas drogas. E o Senhor manda te dizer assim que Ele vai mudar a história. Tão somente profetiza, porque o Senhor está descendo com uma autoridade sobre a tua casa, sobre a tua família neste momento, sobre as tuas mãos, para você erguer as mãos e profetizar e não deixar o inimigo tomar conta. Faça da sua casa um ambiente de paz. Profere a palavra. Ore nas madrugadas. Faça devocionais com Deus todos os dias. Às vezes as pessoas falam, vamos fazer um propósito. Mas o propósito maior ele não faz, que é ter intimidade com Deus. Ele só quer só a bênção. O dono da bênção jamais. E Deus está te chamando para uma amizade, para um particular. Porque Deus quer que você tenha visão de águia, visão de águia. Deus quer que você voe alto. Quem voa alto enxerga melhor. Enxerga melhor. Quando uma águia pega uma cobra, ela não come a cobra lá embaixo no chão, não. Ela leva lá nos altos céus. E a cobra vai perdendo fôlego e vai morrendo. E ali ela consegue devorar a cobra. E é assim que nós temos que ser como a águia. Pegar os nossos problemas e elevar para o céu, para os pés de Deus, para os pés de Jesus, que é o único que pode fazer. Eu vejo que nessa tarde o Senhor está trabalhando na vida de várias pessoas. Eu vejo nessa tarde o Senhor mudando o cativeiro de pessoas. Tem uma penina aí que está atrapalhando o casamento de pessoas. Não só uma, mas várias. Deus está me mostrando. E Deus vai tratar com essa pessoa. Não amaldiçoa, abençoa. Porque o servo do Senhor, a ordenança para ele na palavra de Deus, o Novo Testamento, é que a gente venha abençoar os nossos inimigos. Enquanto você tenta arrumar confusão com as peninas, com as pessoas que se levantam contra você, afrontando, você vai retrocedendo para trás. Mas quando você pega e ora e busca por essas pessoas, pedindo que Deus traga o arrependimento genuíno sobre a mente e o coração deles, porque é o diabo que faz esse tipo de coisa, faz as pessoas serem que são, de mal. E aí Deus começa a trabalhar ao seu favor. Deus arrancando as pombagiras, Deus arrancando as peninas, Deus arrancando todo o mal sobre a sua casa e seu lar vai transformando um lar de paz. Ore, jejue, liga louvores, crie um ambiente dentro da sua casa que vai ser o céu aberto. Traga esse céu aberto para dentro da sua casa. Oração, jejum, louvor, palavra,
e busca a Deus com intimidade, com amizade. Não busca o Senhor assim, não. Senhor, eu quero ser muito usado. Nossa, na minha conversão eu ficava desesperada. Eu quero ser usado, eu quero ser usado, eu quero falar em línguas, eu quero pular em mistério, eu quero tudo. Quando eu entendi que isso também é lícito e é maravilhoso e é gostoso, eu amo, eu sou gerada no fogo. Agora, quando eu entendi que a minha amizade, a minha intimidade com Deus valia muito mais do que qualquer dom, do qualquer coisa, eu comecei a mudar a minha oração. Por isso que eu falo para você, saia do meio da desobediência, saia do meio dos escarnecedores, saia do meio de pessoas que atrapalham a sua vida com Deus. Deus quer você num particular. Você é homem. Deus está me mostrando um homem com a cabeça virada. Deus manda te falar que se você atentar para esta palavra, a sua vida vai mudar 360 graus e você vai vir neste canal contar o testemunho da sua vida. Você está abatido, você está depressivo, quase com uma depressão, e você não está entendendo nada do que está acontecendo. Mas eu quero só te esclarecer que não importa o que você está passando, que quanto mais você se entrega para o Senhor, ajoelha, busca, mais esse mal vai saindo. E você vai sendo avivado, teu espírito vai vivificando, porque somos corpo, alma e espírito, e não podemos viver só de carne e alma. Nós precisamos que o Espírito Santo seja vivificado, tenha uma conexão conosco, para que nós venhamos aprender mais do alto e ser sucedidos aqui na terra, bem-sucedidos e bem-aventurados, como a palavra fala. Leia o capítulo 5 de Mateus, que você vai entender um pouco. Não vou recitar ele aqui, mas leia e medita o capítulo 5 de Mateus. Um versículo eu vou falar dele. Bem-aventurado os pobres de espírito. Muitos acham que é os pobrezinhos que estão passando dificuldade. Não, os pobres são nós. Todos os dias eu posso ser pastora, missionária, o título que for, irmão, obreiro, qualquer coisa. Se eu não entender que eu sou pobre de espírito todos os dias e que eu preciso santificar essa carne, descer na olaria do Senhor, confessar os meus pecados todos os dias, eu vou ser um orgulhoso, um altivo. E a palavra fala que Deus resiste os altivos, os orgulhosos de coração e dá graça aos humildes. Como aqueles dois que subiram ao templo para orar. Um era publicano e o outro era, se eu não me engano, era fariseu, né? Ali, do judaísmo. E o fariseu, ele começou: Senhor, eu dou o dízimo, Senhor, eu faço isso, Senhor, é uma pessoa boa. Ele começou a se justificar e ali ele recebeu o galardão dele por ele e si mesmo. E o publicano entrou e falou: Senhor, como eu sou pecador, como eu sou falho na tua presença, como eu sou miserável, necessitado de ti. Quem foi justificado ao final? O publicano. Porque o publicano reconheceu tudo aquilo que nós vivemos todos os dias. Que verdadeiramente nós somos, irmãos, uma carne miserável que precisa do poder de Deus para nos santificar. Vou só te explicar. Quando você desce o seu joelho, quando você levanta a oração com sinceridade, com humildade, reconhecendo todos os seus erros, suas falhas, seu orgulho, do dia presente que você viveu naquele dia, e falar com o Senhor: Senhor, dai-me graça e misericórdia na minha vida e me dê sabedoria para eu não ser essa pessoa no dia de amanhã,
o Senhor te justifica, como ele fez com o publicano. Ele amou a oração do publicano. É igual a viúva também. Aquela viúva lá, que ela tinha só aquelas moedinhas, era tudo que ela tinha. E muitos ali tinham muito dinheiro, ia lá, ofertava. Uns para se aparecer, uns para... eram verdadeiros. Mas o Senhor observou aquela viúva, que ela deu tudo que ela tinha. E ele sabia, porque ele era espírito, né? E ele comentou com os discípulos e falou: aquela mulher deu tudo que ela tinha. E ali ela foi justificada. E o Senhor imputou aquilo como justiça. Então, tudo que nós formos fazer, nós precisamos fazer com sinceridade diante de Deus. Deus ama sinceridade. Deus não é religioso. Por isso que ele veio para quebrar a religiosidade do judaísmo, veio quebrar a religiosidade dos que estavam ali naquela época, mandando e desmandando, e não faziam nada, não praticavam nada, só mostrava a lei de Moisés. Alguns eram sinceros, irmãos. Gamaliel era um, Paulo também era um, só que Paulo foi conduzido pelo inimigo a pegar cartas para destruir os cristãos, mas no meio do caminho de Damasco o Senhor baixou a bola dele, derrubou ele do cavalo, cegou ele, e ele tomou um susto. Todos que estavam em volta saíram correndo, desesperados, porque a luz era muito grande, iluminada. E Jesus falou: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Aí ele falou: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Vá até a cidade, que lá eu falarei contigo. E aí usou o profeta Ananias, dormindo. Acordou o profeta Ananias e falou: vai até a rua direita, porque lá tem um vaso escolhido. E o vaso escolhido estava matando o povo à espada, e já estava com uma carta para fazer mais arruaça ainda contra os cristãos que tinham acabado de se converter e crendo em Jesus Cristo. E ali Ananias questionou com o Senhor: mas Senhor, esse homem está matando todo mundo, como pode? O Senhor vai lá, que ele é um vaso escolhido, e que ele vai saber quem eu sou, e ele vai saber que a minha obra, ele vai padecer pela minha obra. Foi tão glorioso para Paulo, que Paulo foi assim um marco entre as cartas, né? Entre os livros do Novo Testamento. As cartas de Paulo foi um marco para a igreja. Foi uma abertura de uma visão através do Espírito Santo, para que as pessoas entendessem mais com clareza e sem preconceitos. Porque teve uma carta que Paulo, se eu não me engano, no capítulo 15, que ele falou com Pedro assim, e falou com os discípulos: não vamos mais ficar cobrando coisas das pessoas. Só basta que eles se abstenham das coisas sacrificadas, né? Das macumbarias, das coisas erradas. E que eles possam andar com ordem e decência. Mas deixam eles vir. Porque aí eu vou lá para o Velho Testamento, que fala que não é por força nem por violência, pelo Espírito Santo de Deus. Pedro, analfabeto, foi pregar o evangelho e ganhou 5.000 almas. Porque estava cheio do Espírito de Deus. E cadê o povo de Deus no dia de hoje para ganhar essas almas? O povo está idolatrando os profetas, está idolatrando as pessoas e esquecendo que ele é uma alma que pode ser cheio do Espírito Santo e fazer também a obra de Deus. Irmãos, vão parar de idolatrar profeta. Vão parar com a bajulação. O elogio destrói o homem, porque cada vez que ele é elogiado, o ego dele cresce. Vamos andar na sinceridade. Vamos fechar nossa boca. Poder da vida e da morte está aqui, ó, na língua.
E se nós não guardarmos a nossa língua, os nossos pensamentos, nós vamos perecer como Saul pereceu. Saul endoidou e foi fazer o que queria, porque achava que o poder estava na mão dele. E o poder está na mão só do Senhor. É o Senhor que manda, é o Senhor que desmanda. Não é que ele é um Deus terrível, não. Ele é um Deus terrível em poder, mas ele é amoroso ao extremo. Ao extremo. E quer que a sua vida seja vivificada, avivada. Se você está morto espiritual hoje, o Senhor quer te avivar através desta palavra da verdade. O Senhor quer te avivar. Quer tirar todas as conexões que você tem com Satanás, pensamentos malignos. E quer colocar as conexões dele do céu para com a sua vida. E construir a palavra dentro do coração dele. Como o salmista Davi falou. Senhor, guardei a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Porque ainda que pecamos, a palavra está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós, nos sinalizando que nós estamos errados. E rapidamente nos arrependemos, pedimos perdão e entramos em concordância com o Espírito Santo e não com a voz do diabo. E a voz do diabo quer atrapalhar a sua vida, quer mudar suas estruturas, quer te colocar na lama, quer que você seja um miserável, quer que você seja um egoísta, quer que você seja altivo, orgulhoso, que não escuta ninguém. Quantas das vezes você tem deixado de escutar a voz do Espírito Santo para escutar a sua própria voz e a voz do diabo? Vai lá, faz isso. Vai lá, se ajunta com pessoa tal. E Deus não quer isso para você. Quero dizer para você que Jesus te ama e que Ele te quer bem. Em João 6 ele fala que Ele é o pão da vida, Ele quer te alimentar. E Ele quer que você seja bem-sucedido e que você desfrute das riquezas dessa terra. Ele tem mais para te dar. Agora o diabo tem tudo para tirar de você. Se ele te der com uma mão, ele vai tirar com as duas mãos. Mas se o Senhor te der com uma mão, essa mão faz você multiplicar. Porque o Senhor, Ele não dá nada de graça. Mas quando Ele derrama por mérito seu e por amor do nome dEle, sobre as suas mãos, abençoado será. Aonde você tocar seus pés, aonde você tocar suas mãos, abençoado será. A sua casa, a sua família, determina aí. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa seremos felizes. Eu e minha casa cantaremos louvores ao Senhor e dizer o quão grande Ele é bom e verdadeiro. Quanto Ele fez por nós. Se você está enfermo, quero profetizar cura. Deus me mostra pessoas enfermas, pessoas necessitadas de cura. Então eu profetizo a cura na sua vida. O Senhor me usou várias vezes para curar. Então eu quero que os inscritos do YouTube, do TikTok, sejam curados para a glória do Senhor. Tanto a sua alma quanto a enfermidade física. Saia câncer agora. Saia AIDS agora. Sai espírito de loucura agora deste corpo. Sai todo espírito das trevas, da enfermidade. Levanta-te desta cama agora, em nome de Jesus. Pai, entra com providência naqueles que necessitam de uma providência. Senhor, os teus filhos, ó Pai,
nos últimos tempos, ó Deus, necessita da tua mão forte, Senhor. Eu peço, Senhor, que acampe com teus anjos, Senhor, em volta de cada inscrito e cada pessoa que ouvir esta mensagem, Senhor. Pai, como o Senhor me usaste várias vezes para curar, Senhor, através da palavra, através de profetizar, eu profetizo, Senhor, que eles sejam curados, libertos para a glória de Deus, que todo vício venha cair por terra. Quantas famílias, Senhor, estão sendo assoladas pelos vícios, Jesus. Mas o Senhor é o Deus poderoso para arrancar este mal. Você que tem vício, maldição hereditária, fala assim: eu renuncio, eu confesso que a minha geração foi viciada, foi prostituta, mas a partir de agora eu renuncio, confesso e rejeito isso e anulo no mundo espiritual na minha vida. Eu não aceito isso na minha vida, porque a partir de hoje, se a minha família andou por um caminho, eu andarei por outro caminho. E este maldição vai ser quebrada pelo poder do nome de Jesus. Quebra toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, toda obra de quibanda, ubanda, tudo que não provém do Senhor, candomblé, todas as obras malignas das trevas que tem tentado contra os filhos do Senhor. Em nome de Jesus. Queria falar detalhes aqui, mas tem coisas que o YouTube não aceita falar. Mas guarda uma palavra, que a paz de Jesus Cristo excede todo entendimento, e ela emana dentro do teu coração. Eu quero que você sinta a presença do Espírito Santo. E enquanto eu estava orando aqui, meu estômago embrulhou, porque tem muitas pessoas que estão passando por necessidades. Entra pela brecha, ouve a palavra todo dia, todos os dias eu estou aqui neste canal. Não só eu estou no YouTube, no TikTok, mas muitos homens e mulheres de Deus. Não entra pelo engano do Balaão, não entra por engano de Baal, de pessoas que pregam, que vai fazer, que vai acontecer. Vamos ouvir a verdade do Evangelho. Vamos voltar ao verdadeiro Evangelho. Vamos tirar o estrelismo, a idolatria, não idólatra profeta. Mas você pode desabafar com o profeta, como aquela viúva falou: olha, o meu esposo morreu, mas ele era servo teu, servo do Senhor. Então eu preciso de ajuda, porque os cobradores e os credores estão na minha porta e eu não sei o que fazer. E ela foi no homem certo, espiritual, homem de Deus. Não vai a qualquer pessoa contar da sua vida. Não vai. Vai até o profeta verdadeiro, aquele que pode te aconselhar, aquele que pode dar um bom conselho para você seguir uma vida reta diante do Senhor. E aquela viúva foi no homem certo, e ele perguntou: o que você tem dentro de casa? Ela falou bem assim: tão somente uma botija com um pouco de azeite. E o que o profeta falou? Vai até os seus vizinhos e pega vasilhas, bastantes vasilhas, e entra dentro da tua casa com os teus filhos. E ele começou a derramar ali o azeite se multiplicou, irmãos, e grandes coisas foram feitas. Eu estou aqui falando com você, estou imaginando quantas pessoas não precisam de um azeite, de uma multiplicação, de uma porta aberta.
Deus, abre as portas, Senhor, para os teus filhos. Senhor, não deixe os teus filhos, ó Pai, perecer na mão do adversário. Estamos vivendo o último dia. Esta madrugada eu tive uma visão que o Senhor voltava, que o relógio do Senhor estava acelerado. Hoje mesmo, agora há pouco, eu estava no mercado, no estacionamento, dentro do carro, abaixei minha cabeça e comecei a ouvir a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo seguido falou: abre lá e fala o que eu preciso falar para a minha igreja, para o meu povo. Porque ainda eu tenho ovelhas que estão fora do aprisco e é necessário agregar elas também. Olha como o Senhor te ama. Eu tenho tantos testemunhos para contar e eu vou contar. Não agora, porque para não se estender, né? Mas, irmãos, são tantos testemunhos maravilhosos, assim, de milagres que o Senhor fez quando eu me converti. E que o Espírito bradou poderosamente. Eu tive um encontro com Jesus. E eu já vi Jesus. Eu não vi assim, né, com os meus olhos, mas eu vi as vestes dele. E ele recitou o versículo para mim, em João 14, que fala assim: que se eu amasse ele e guardasse os mandamentos dele, ele e o Pai viria e fazia morada dentro de mim. Numa voz de águas maravilhosa. E aí no meu quarto encheu de uma nuvem de glória, nuvem mesmo. Já viu a nuvem, aquela névoa da madrugada quando desce assim, né, num vale? Desceu dentro do meu quarto. Só que quando desceu cheio de paz, de gozo, que eu falei: cadê o Senhor? Eu preciso do Senhor, necessito do Senhor. Não sai daqui, fica comigo. E antes dele aparecer, o adversário estava tentando me enforcar, estava tentando fazer aquela, né, a paralisia do sono que o povo fala, mas nós sabemos que é demônio. E o Senhor arrancou aquele demônio de cima de mim, queimou, ele virou fumaça, e a glória de Deus caiu no meu quarto. E eu pude ver o carinho e o zelo do Senhor sobre a minha vida. E eu tenho visto até hoje, porque até aqui o Senhor me ajudou e até aqui o Senhor te ajudará. Amanhã vai ser outro dia preparado para o Senhor. Então não torne a sua vida uma rotina, mas torne a sua vida um hábito de estar com Deus, de ter intimidade com Ele, porque vale muito mais ser amigo do Senhor do que fazer sacrifício de tolo. Vá ao templo, ore, congregue com seus irmãos, tolere os mais fracos, ame os seus inimigos, abençoe os seus inimigos. Peço o Senhor para controlar suas emoções. Eu peço todos os dias que o Senhor venha controlar as minhas emoções, porque às vezes nós ficamos muito entristecidos e falamos coisas que não deve. Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso que ele vem e fala: ô filha, você falou uma coisa que não devia. Irmãos, quando eu falo algo que não deve, o meu estômago embrulha na hora. O Espírito Santo é terrível. Ele fala: não gosto dessa situação, não gostei. Ou você se arrepende, ou você vai ficar num caminho errado. Então, ser santo não é dizer que você é santo. É você ser santificado pelo poder de Deus. Todo mundo acha que tem que estar na igreja tem que ser santo. Não, santo é aquele que se ajoelha, que confessa seus pecados e que mostra que necessita, que depende de Deus, e o Senhor vem e o santifica pelo poder da graça dele. E você é justificado naquela hora, e santificado e protegido. E os anjos acampam ao teu redor. E o diabo de redor tentando fazer graça, mas os anjos não deixam. E é assim que o Senhor vai fazer com você. Creia nisso. Você crê nisso? Você crê que Deus vai mudar o quadro da sua vida?
Eu creio que o Senhor está mudando muita gente nesta hora. Você crê nisso? Deus está transformando o seu coração, os seus ouvidos, os seus olhos, a sua mente e te dando autocontrole. Neste século de hoje, onde se fala só de dinheiro, 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 Deus quer te dar paz que excede todo entendimento. A paz que o mundo não pode receber. Mas aqueles que aceitam Jesus como único, suficiente Salvador e Senhor da sua vida, este sim recebe a paz e em meio à tribulação ele consegue ficar firme. Eu desejo tudo de bom para você e que a paz de Jesus Cristo venha emanar dentro do teu coração e que você seja fiel e leal ao Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida.